Olá pessoal, bom, agora continuar a falar de um assunto importante aí da mecânica, que é trabalho. A gente viu aí numa aula anterior, trabalho realizado por uma força constante, e agora a gente vai ver como calcular o trabalho realizado por uma força de módulo variável, de valor variável, porém com direção constante. Então, só recordando aí coisas da aula anterior, como é que você calcula trabalho? Melhor resposta que você pode dar é depende. Então, força constante, F de cosseno θ. Agora, se você pega uma força de módulo variável que tem direção constante, e detalhe, a direção é a mesma do deslocamento, não dá para fazer F de cosseno. Porque como que você vai fazer essa conta se o F está variando? Gente, para uma força variável, só tem uma maneira de você calcular o trabalho, que é qual? Através do gráfico e da área. Então o que acontece? Você tem que ter o gráfico de força por deslocamento. Não importa o tipo de curva que você tem aqui, não importa. Gente, eu coloquei aqui uma curva feia, tá? Quando eu falo feia, significa que é uma curva que você não sabe exatamente a área dela, não tem uma formulinha aqui para a área, mas a propriedade sempre vai ser válida. Gráfico de força por deslocamento, para calcular o trabalho, você faz a área entre o gráfico e o eixo. Então, esta área corresponde ao trabalho. Então, trabalho realizado pela força F, numericamente igual a área. Esse N em cima do igual significa numericamente igual. Então, para calcular o trabalho, você vai pegar o gráfico que você tem e a área entre o gráfico e o eixo. Gente, como eu falei para vocês, a área aqui é uma área feia, né? A gente não sabe a formulinha dela, mas eu só coloquei para mostrar que vale para qualquer tipo de curva. Mas é claro que a tendência é cair o quê? Uma área mais bonitinha. O que seria uma área mais bonitinha? Um quadrado, um retângulo, um triângulo, um trapézio, eventualmente, um retângulo. Tá certo? Então, para a força de módulo variável, você vai calcular o quê? A área entre o gráfico e o eixo. Ah, e mais uma coisa. Nem sempre o gráfico é fornecido no exercício. Então, dependendo do enunciado, se você perceber que a força está variando, você vai ter que construir o quê? Esse gráfico e, a partir dele, calcular a área. Lembrando que a maioria das áreas da física são até o eixo que você calcula. Ok? Obrigado, gente. Até a próxima.